Com a palavra, o senhor Tony Eduardo. Alô, bom dia, pessoal, bom dia. Primeiramente, é uma honra estar presente aqui, representando nenhuma instituição, não exatamente, muito menos nenhuma indústria de armas, as quais eu nunca recebi nenhum fundo, diferente de alguns políticos desarmamentistas, né? Que ironia. Na verdade, representando o povo brasileiro. Estou representando aqui o que foi consultado em 2005, em um referendo que custou aos cofres públicos mais do que o total investido naquele ano em segurança pública. Um referendo que teve como resultado a derrota da vontade, na época, do governo e ainda atual, e que, na verdade, na prática, não é o que sentimos. O cidadão, de fato, perdeu, seja pelo texto da lei ou pela vontade política, na figura de seus gestores, o direito à legítima defesa. É uma ironia porque esse direito é garantido para os especiais, né, aqueles que fazem as regras. Então, a segurança é feita dos senhores, né, dos políticos de maneira geral, no Brasil, pessoas bem treinadas e armadas, mas o pai de família, a mãe de família, não pode proteger os seus. O Thomas Jefferson citou certa vez que todo cidadão deve ser um soldado. Assim eram com os gregos e romanos, e assim deveria ser todo Estado livre. Eu venho de uma família conhecida de mais de 20 gerações de guerreiros e guerreiras que usaram armas de fogo para defender a vida e a liberdade. Liberdade nada mais é que o direito, você poder fazer o que você quiser, respeitando o direito dos outros. O direito dos outros, a humanidade já provou ao longo da história que ele só é respeitado através de uma ameaça. O ser humano, por natureza, ele não respeita o direito dos outros. Nenhuma ameaça, nenhuma ferramenta é mais eficiente do que a arma para isso, para que os direitos sejam respeitados. Não é à toa que nossas polícias usam armas, que as nossas forças armadas são assim chamadas, e que os seguranças da maioria ou da totalidade dos senhores aqui dessa casa utilizam armas. Você veja que eu venho de um estado em que em 2000, eu venho debatendo esse assunto há mais de 10 anos publicamente, e que em 2003, que é o ano em meio ao mensalão, foi aprovado o Estatuto de Desarmamento, dia 23 de dezembro de 2003, vésperas de Natal, foi aprovado em meio ao mensalão, conhecido hoje publicamente, a Lei do Desarmamento. O brasileiro não sabia o que estava acontecendo, mas estava sendo sequestrado o direito à vida dele naquele momento. O direito natural à vida, à defesa. Aquele ano, no meu estado, Santa Catarina, existiam 20 mil portes de arma nas mãos dos cidadãos comuns. O estado de Santa Catarina contava com o que de fato é a polícia comunitária. O estado contava com o seu cidadão como um exercor da liberdade e da defesa pessoal, da sua família e da sua comunidade. Desde aquele ano em que eu venho debatendo isso publicamente, eu peço aos meus debatedores que me apresentem um crime. Eu pedia eu não pedia 10%. Um crime cometido com um portador de porte de arma em 2003, um dos 20 mil. Eles não conseguem. Simples fato é que é o óbvio. A arma legal nunca cometeu crime em lugar nenhum no mundo.
o que se discute, o que se deveria levar com seriedade. Eu tenho vergonha de viver num país que se discute por tanto tempo o assunto errado. Desarmamento nada tem a ver com armas. Desarmamento tem a ver com controle social. Desarmamento tem a ver com a indústria do medo. Desarmamento tem a ver com você estar preocupado se a sua filha vai chegar à noite do trabalho segura em casa. Você saber se a sua mulher está segura no trabalho. E você saber se dentro da sua casa, naquela noite, você vai dormir seguro. Esse medo, esse pavor interessa, infelizmente, a muitos mal-intencionados que, eventualmente, ora, governam esse país. O cidadão que tem medo de estar vivo, o cidadão que está preocupado com seu filho, está realmente estudando, buscando entender o que foi os escândalos recentes de corrupção nesse país. Em menor escala, ele está preocupado com o que está acontecendo com a sua prefeitura, na sua cidade, com o seu estado. Convenhamos, né? Você, até mesmo antes de comer, você se preocupa em estar vivo. Você passa fome, mas você quer estar vivo. Então, eu repito, desarmamento, absolutamente nada tem a ver com armas. Política de desarmamento tem a ver com controle social e com fazer a bagunça que você quiser fazer com um povo entregue. Mahatma Gandhi, famoso, mais famoso da nossa era, né, símbolo da paz, certa vez disse: dentre todos os malefícios e as atrocidades do Império Inglês na Índia, a história irá contar que o maior de todos foi privar uma nação inteira de armas. Mahatma Gandhi, ele era de paz, mas ele era um guerreiro e só não lutou com armas pois não tinha acesso. Foram tiradas há um bom tempo, na época do domínio inglês. Você veja que a história mostra, ela só apenas se repete, ela é cíclica, ela mostra que todo governo que pretende impor as suas decisões, que pretende impor as suas vontades, necessita de um povo dócil. Então, a arma, falta dizer desarmamento, nada tem a ver com a arma em si, a existência de arma de fogo, senão tiraríamos as armas do Estado, primeiramente, dos policiais, das Forças Armadas, não é desarmamento, não é paz, a arma não é uma coisa feia. Ironicamente, isso obviamente nunca se fará e eu jamais quero que se faça também, eu estou aqui defendendo o contrário. Mas desarmamento não tem nada a ver com a arma, desarmamento tem a ver com a cultura do guerreiro. Como eu iniciei citando Thomas Jefferson, que dizia que todo cidadão deve ser um soldado, ele mencionava o guerreiro, aquele defensor das liberdades, aquele que está preparado a tudo para lutar pelas liberdades sua e das próximas gerações. Como se costuma dizer, a liberdade está apenas uma geração à frente. O que está acontecendo agora está acabando com as próximas gerações, com a liberdade das próximas gerações da nossa nação. Gandhi sentiu isso na pele e, infelizmente, não teve uma ação muito radical que ele possa ter tomado, a não ser sacrificar a própria vida, a própria existência, comentando e alertando que isso não se repita no mundo. As armas, o instrumento, a arma de fogo, ela faz parte da sociedade, desde que ela existe. Antes das armas eram paus, pedras. A maldade, o crime está além disso. O Brasil, acredito que seja um dos raros países que criminaliza a existência da arma. Você veja que no países evoluídos, como Estados Unidos, por exemplo, a existência da arma não caracteriza crime algum, crime é o que você faz com ela. Vou dar um exemplo da lei na Flórida. Você cometeu um crime de roubo, 6 anos de cadeia. Você cometeu um crime de roubo e usou uma arma de fogo, mais 10. Chama-se 10, 20, 30. Você cometeu uma violência com a arma. Você bateu com o cano da arma em alguém, machucou alguém, mais 20.
Roubo, 6 mais 20. Você vai ficar 26 anos de anos duros. Não existe essa regalia, essa bagunça do Brasil. Não preciso mencionar isso, né? Essa bagunça de indultos, visitas íntimas. É a bagunça exclusiva nossa. Espero que eu não seja o único a morrer de vergonha disso. Eu trabalho intensamente especialmente Estados Unidos e China, e eu tenho vergonha, eu não conto tudo isso para eles não, porque eles, a maior parte das vezes, não acreditam. Você cometeu um crime com uma arma de fogo no estado da Flórida e disparou com essa arma, fez um disparo contra alguém, a sua vítima, um policial, se não matou, não precisou matar não, fez um disparo, você vai pagar pela vida. Então você tem outdoor no estado da Flórida espalhado dizendo 10, 20 vida, é isso que falam os outdoors. Você utilizou uma arma de fogo para cometer um crime, você vai pagar terrivelmente por aquele crime. Mas se você tem uma arma de fogo, no estado da Flórida você pode ter uma calibre 50, uma .50. Ela é uma arma que é utilizada para tiro de longas distâncias, foi desenvolvida militarmente para atirar em pequenos veículos. É uma arma bastante forte para uso civil. Naquele estado eles não questionam para que você quer aquela arma. Você tem o direito. No estado da Flórida é onde tem a Disneyland, em Orlando, onde muita gente no nosso país, a maioria da classe média, aí acaba enviando o seu filho quando tem 15 anos de idade para passear lá, filho e filha. Eu duvido que alguém envie o filho preocupado em ser roubado lá, sofrer um crime. Está preocupado porque é uma criança nova, como qualquer outra preocupação, quando ele vai descer no playground. Mas eu duvido que alguém tenha uma preocupação de enviar o filho à Disney com medo da segurança pessoal com relação a crime, sequestro e demais atrocidades tão comuns na atual realidade brasileira. Então, mais uma vez, desarmamento nada tem a ver com arma. Desarmamento tem a ver, sim, com controle, com acadelamento e frouxidão de uma nação, de uma geração inteira. Você veja que você tem hoje profissionais da segurança pública, importantes profissionais da corajosa segurança pública, mas você tem alguns que cresceram em meio à lei do desarmamento. Eles entraram na polícia, já existia essa lei. Eles sequer refletiram sobre um país em que há 20 anos atrás, eu sou um cara relativamente jovem ainda, que hoje a gente está jovem, até um pouco mais velho, tenho 34 anos, e eu cresci com a cultura de você ir no sítio de um tio no fim de semana e atirar com diversas armas. Isso era normal. Eu não me lembro a primeira vez que eu tive contato com armas. Eu não me lembro a minha idade. Desde que eu pude formular o primeiro pensamento, eu sabia que eu ia estar nesse universo de armas de fogo, seja esportivamente, seja por colecionismo, seja pelo simples apreço à engenharia de uma arma de fogo, ou pelo ato mais nobre e natural, a defesa pessoal, a sua legítima defesa de quem você gosta, né? Desde o mundo animal até no nosso mundo, né, dos humanos, tente afrontar a cria, o filho, daquela mulher mais delicada que você conhece, e você vai ver a reação dela. A legítima defesa é natural aos humanos, não exclusivamente, e é também natural aos que sabem o que significa honra. Princípio de caráter, infelizmente, cada vez menos visto na vida pública de hoje. Aquele sujeito de honra se sente bastante ofendido quando aquele que cria a regra é o mesmo que cria as exceções. Aquele sujeito de honra tem dificuldade em aceitar que ele não pode ter o acesso legítimo ao instrumento de defesa que aquele que criou a regra tem. Isso fere a sua honra. E só quem tem honra sabe do que eu estou falando. A minha família lutou ao longo dessa história, defendendo vidas, como eu falei, liberdades. Isso está no meu sangue. Eu não escolhi isso. Eu nasci assim. Tive inúmeras possibilidades, inclusive tenho, de estar fora do país, de estar profissionalmente muito melhor realizado.
Mas esse sentimento de honra e esse sentimento patriota, que não é aquele do futebol, não sai do meu coração, corre no meu sangue. E eu repito, eu me sinto muitas vezes, especialmente quando eu converso com estrangeiros, com amigos de fora, especialmente quando eu converso com suíços. Vocês sabiam, os suíços e suas armas, todo suíço adulto mantém uma arma em casa, fornecida pelo governo, juntamente com treinamento, até os 40 anos de idade, obrigatório, e sucessivamente facultativo. Eu me sinto envergonhado porque uma vez um suíço me disse, um senhor, eu assisti um documentário certa vez do que foi feito com os judeus aqui na Europa. A maneira cordeira com que eles foram enviados às câmaras de gás, né, às execuções. E aquilo me chocou tanto, eu era muito pequeno, eu era novo, e aquilo me chocou e aquilo me fez pensar assim, eu nunca quero me encontrar nessa posição. Eu nunca quero imaginar nem, no pior dos meus pesadelos, um familiar meu, um filho meu, uma filha, a minha esposa numa situação daquela, de total submissão. E naquele dia eu entendi o que é uma sociedade armada, o que é uma cultura armamentista. O sujeito de honra, para ele foi fácil o entendimento. Compreendo que hoje torna-se um pouco complicado explicar isso na nossa realidade, na nossa sociedade, porque estamos passando, são quase 20 anos de lavagem cerebral e desarmamento, especialmente os últimos 10, 12 anos de intensa lavagem cerebral nas maiores mídias, né, disponíveis, que arma é uma coisa feia e você deve entregar tudo. Mas, na verdade, eu vivi a geração em que muita gente tinha arma e, como eu falei, não havia idade para você aprender a ter arma. O meu estado possuía centenas de clubes de tiro. O estado do Rio de Janeiro, que é uma referência boa, tamanha criminalidade absurda, tinha mais de 200 lojas de arma, hoje tem uma, que não vende para civis, vende exclusivamente para policiais. Então eu vivi isso, eu não estou falando de um século atrás, não estou falando de 40, 50 anos atrás. Como eu falei, basta apenas uma geração para você perder a liberdade de todas as demais. Thomas Jefferson certa vez disse, a árvore da liberdade precisa ser regada com sangue de tiranos e patriotas. De tempos em tempos. De tempos em tempos, essa árvore precisa ser regada com sangue de patriotas e tiranos. A minha família e a história da minha família deu sangue, literalmente, defendendo a liberdade nesse país. Eu não estou aqui, nesse planeta, para fazer diferente. Podem ter certeza disso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Tony Eduardo. Eu pediria ao senhor que pudesse retornar